Olá pessoal, professor Wander Andrade, nós estamos aqui mais uma vez para te apresentar o nosso curso de Direito Condominial e neste momento e neste encontro nós iremos falar basicamente sobre o corpo diretivo do condomínio, o corpo diretivo que engloba e envolve o síndico, o conselho, o processo de destituição do síndico, o processo de eleição do síndico, o mandato do síndico. Esses são os temas, esses são os assuntos que nós haveremos de discorrer neste exato momento. Então, indo diretamente ao que interessa, vamos falar um pouquinho sobre o mandato do síndico. E para abordar o tema mandato do síndico, vamos começar lendo o que dispõe o artigo 1347 do Código Civil. Diz assim este dispositivo: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Olha quantas informações nós temos aqui. A Assembleia escolherá um síndico. O que quer dizer isso, meus amigos? Quer dizer que não importa se o síndico é orgânico, voluntário, morador do próprio condomínio, não importa se o síndico é profissional, este processo de escolha do síndico deve ser submetido ao crivo do órgão mais importante do condomínio, que é a Assembleia de Condôminos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que diz que o síndico poderá não ser condômino. Olha que interessante. Ao dizer o síndico poderá não ser condômino, o Código Civil criou uma verdadeira revolução. Esta revolução está associada ao fato de que, doravante, e a partir particularmente do ano de 2002, com o advento do Código Civil Brasileiro, revogando ou derrogando as disposições do Estatuto do Condomínio, temos a possibilidade de um síndico não ser um morador, não ser um condômino sequer. Ou seja, ele pode ser um externo, ele pode não ter vínculo com o condomínio, ele pode ser um prestador de serviço. E é nesse tocante que surge, pelo menos em caráter formal, surge formalmente a figura do chamado síndico profissional, que é aquela pessoa prestadora de serviço externa ao condomínio, que não é condômino, que sequer tem título de propriedade ou algum tipo de contrato de compra e venda, mas esse prestador de serviço, este síndico profissional, agora e a partir de 2002, recebe o beneplácito da própria lei, recebe âncora legal para poder atuar, inclusive, em consonância com o próprio Código Civil brasileiro. Outra informação importantíssima diz respeito ao mandato do síndico. Diz o Código Civil, nesse mesmo dispositivo, que o mandato do síndico não poderá ser superior a 2 anos. Pode ser de 6 meses? Pode. Pode ser de 1 ano? Sim. Pode ser de 1 ano e meio? Também. Pode ser de 2 anos? É o máximo que a lei permite. A maioria das convenções de condomínio aderentes ao Código Civil, elas estabelecem esse mandato ora de 1 ano, ora de 2 anos. E a última informação desse mesmo dispositivo, que é rico em informações, é o fato de que este mandato do síndico poderá ser renovado. E quando se fala em renovação, não há qualquer limite, daí porque você encontra em alguns condomínios a figura de um síndico que está lá 12 anos, 14 anos. Como é que se explica isso? Se explica o fato de que não há limites na lei para renovações de mandato. Portanto, um síndico que for benquisto, um síndico que fizer um bom trabalho, um síndico que receber a legitimação no processo eleitoral que decorre da vontade dos condôminos, certamente poderá, tanto quanto for
um síndico orgânico, tanto quanto for um síndico profissional, renovar ou o seu contrato, é o caso do síndico profissional, ou o seu mandato, é o caso do síndico orgânico. Portanto, aqui várias balizas legais, muitas delas presentes nesse dispositivo já comentado, né? Na sequência, nós temos que descobrir aqui a questão do mandato propriamente dito. Reparem vocês que a lei não estabelece o prazo, ela dá uma certa discricionariedade, uma certa liberdade para que os condôminos discutam, deliberem, façam um debate, promovam essa sua decisão no corpo da convenção de condomínio. Será a convenção de condomínio, obediente ao Código Civil Brasileiro, que haverá de dizer se o mandato é de 1 ano, se o mandato é de 2 anos, como regra. Outra coisa importante é lembrar a distinção entre contrato e mandato. O contrato ele está associado ao síndico profissional. Já o mandato está associado ao síndico orgânico. Este é um ponto também importante. Lembrando, né, pessoal, que quando você fala, por exemplo, no subsíndico, esse dispositivo 1348 tangencia a pessoa do subsíndico. Por quê? Porque o artigo 1348, quando fala das prerrogativas, das competências, das atribuições do síndico, menciona no parágrafo 1º que a Assembleia está autorizada a investir outra pessoa em lugar do síndico, também com poderes representativos. É lógico que aqui não é dito com todas as letras a figura do subsíndico, mas está aqui uma possibilidade dele ser incorporado ao corpo diretivo e, neste tocante, ser esta pessoa investida com poderes de representação. Da mesma forma, o parágrafo 2º permite que o síndico possa delegar, transferir a outra pessoa, de forma total, integral ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções de gestão, as funções administrativas. Mas para isso, ele precisa de uma aprovação da Assembleia, a menos que a convenção já preveja um subsíndico, por exemplo, e ali na própria convenção, todas as funções do subsíndico sejam delimitadas. Então vamos deixar claro que a figura do subsíndico não é obrigatória, nós não temos que ter um subsíndico. Essa escolha de ter ou não ter um subsíndico é uma escolha de cada condomínio e de cada realidade condominial. Há condomínios que não verão necessidade de ter um subsíndico. O síndico já dará conta de todos os aspectos da sua responsabilidade e da sua gestão. Há condomínios que, mercê da sua dimensão, do seu tamanho, da sua complexidade, não somente possuem subsíndicos, como às vezes possuem responsáveis. Por exemplo, condomínios que têm muitos edifícios, muitas torres, por vezes podem ter aí, né, a partir do que delimita a convenção, por exemplo, até um subsíndico por edifício, e com isso um grau de representatividade maior. Eu particularmente sou adepto, eu sou favorável a que se tenha o subsíndico. Em particular, e não olvidando, não esquecendo, o fato de que, por vezes, o síndico vai encontrar óbices, vai encontrar obstáculos para o exercício permanente e contínuo da sua atividade. Além do que, ele pode adoecer, ele pode querer viajar, afastar-se, e tudo isso pode ser legítimo e até de direito. Contudo, o condomínio sempre precisa ter alguém à frente. E é nesses momentos de afastamento, de licenciamento ou de qualquer tipo de impedimento que a figura do subsíndico ela é bem vista, ela é positiva e ela agrega o corpo diretivo e soma o corpo diretivo. Obviamente que, repito, dada a realidade condominial de cada condomínio, pode acontecer também de você ter ali no próprio conselho alguém que seja definido nas regras convencionais, nas regras da convenção de condomínio, como sendo substituto imediato
do síndico. Pode ser que eu tenha ali, dentre os conselheiros, a figura de um primeiro conselheiro, de um segundo conselheiro, de um terceiro conselheiro. Pode ser que essa convenção ela estabeleça o primeiro conselheiro como sendo o substituto imediato do síndico. Fato é que, tendo subsíndico ou não tendo subsíndico, é sempre importante prever a possibilidade de afastamento, de ausência do síndico, porque isso de fato pode acontecer. Indo adiante, né? Vamos ver aqui o que nós temos na sequência. Nós temos o tema da destituição do síndico. Sobre esse tema, destituição do síndico, o artigo 1349 do Código Civil diz o seguinte: a Assembleia, especialmente convocada para esse fim, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Então, vamos deixar bem claro que o síndico, por assim dizer, metaforicamente falando, ele pode sofrer um impeachment, ou seja, a manifestação dos condôminos no sentido da não mais permanência dele à frente da gestão do condomínio. É bem verdade que esse mesmo síndico pode, a partir de identificando a vontade dos condôminos, renunciar. É algo que poderá e deverá ser muito positivo se de fato se constata ali uma verdadeira incompatibilidade, uma verdadeira colisão entre os interesses condominiais daquele condomínio e os interesses do síndico enquanto gestor. Contudo, é muito raro enquanto essa situação que eu estou me referindo, ou seja, porque os condôminos desejam, o síndico renuncia. Não, isso não é muito comum. Já por outro lado, é mais frequente uma assembleia de destituição do síndico. A assembleia de destituição do síndico não tem por que ser convocada pelo próprio síndico. O artigo 1348 menciona que é dever do síndico convocar assembleias. Contudo, como diz o dispositivo do Código Civil, a pauta que define a destituição do síndico tem que ser prévia, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que estar lá disposta expressamente que aquela assembleia é convocada para a destituição do síndico. Eu disse que não tem sentido prático o síndico convocar uma assembleia para sua autodestituição, porque além de ser um processo de um grande desgaste, ele já poderia renunciar e com isso evitaria todo esse processo de grande desgaste. Contudo, a regra geral é que esta convocação se dê pelos condôminos e o Código Civil vai falar, o quórum vai dispor sobre este quórum necessário para convocar uma assembleia de destituição do síndico. Vamos falar, ainda falando um pouquinho mais dessa destituição, vamos lembrar que a destituição do síndico deve guardar correlação com fatos objetivos que justifiquem a sua destituição. Então, o Código Civil brasileiro, grosso modo, ele define algumas situações justificadoras da destituição do síndico. E ele começa falando prática de irregularidades. Veja que o conceito prática de irregularidades é um conceito muito amplo. É um conceito no qual nós vamos ter que ver materialmente e objetivamente aquilo que de fato está sendo apontado como sendo irregularidade. Eu não posso afirmar, olha, o síndico praticou uma conduta irregular, o síndico praticou irregularidades. Não, essas irregularidades têm que ser demonstradas, têm que ser comprovadas, têm que ser afirmadas, inclusive, não necessariamente no edital, mas ali na Assembleia de Destituição, essas irregularidades têm que ser apontadas. Vejam que aqui, neste quadro, eu coloco, por exemplo, um conjunto de deveres do síndico. Providenciar o AVCB, providenciar brigada de incêndio, seguro predial, garantir a repintura da fachada, garantir que os encargos trabalhistas dos funcionários seja observado rigorosamente, providenciar recarga de extintores, são apenas alguns exemplos do que eu poderia chamar de, eventualmente, irregularidades
praticadas pelo síndico. Imagine que diante do dever de providenciar cada uma destas ações, ou algumas dessas ações, ele não o fez, eu tenho ali objetivamente comprovado, objetivamente materializado, documentado, demonstrado para a Assembleia de Condôminos que o síndico cometeu irregularidades. E isso justifica, por exemplo, a sua destituição. É muito importante lembrar que, além da pauta, além da convocação, além do edital da Assembleia ser muito claro com a previsão da razão pela qual o síndico está sendo destituído, ou ainda que na pauta não se definam cada uma das irregularidades, eu devo apontar que essa Assembleia será para a destituição do síndico, mas na ata desta Assembleia deverão estar elencados, enunciados as razões, os motivos, nesse tocante, neste exemplo, né, de quais irregularidades teria praticado o síndico. Então, por exemplo, o síndico está sendo destituído porque deixou de providenciar o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E houve aí uma auditoria, uma vistoria, uma inspeção do Corpo de Bombeiros e o condomínio sofreu uma multa administrativa. Isso reverberou, isso avançou e alcançou os condôminos, algo indesejável, uma irregularidade que, somada a outras, certamente justificaria, por exemplo, a exclusão do síndico. Mas o Código Civil cita mais. Ele diz o seguinte: não prestar contas. Também no artigo 1348 do Código Civil é dito rigorosamente que é um dever do síndico a prestação de contas. A prestação de contas a qual se refere o Código Civil não é somente aquela anual que ocorre lá na Assembleia Geral de Condôminos, a Assembleia Geral Ordinária, a AGO. O Código Civil determina que ocorra, que exista ao menos uma destas assembleias e nesta pauta obrigatória se faça a presença da prestação de contas. Contudo, o próprio Código Civil determina que essa prestação de contas ela deve ser em caráter permanente, ela deve ser em caráter constante. Ou seja, se um condômino requer uma informação relativamente à prestação de contas, ele tem direito a esta informação. É bem verdade que o síndico vai conduzir a melhor forma de informar, de comunicar este requerimento do próprio condômino. E lembrando, né, pessoal, estamos na era tecnológica, há muitos aplicativos, há muitos softwares, do qual o síndico deve se valer para facilitar o seu trabalho. Hoje existem ferramentas tecnológicas que permitem prestação de contas online, ou seja, o condômino, ele, ao pedir uma prestação de contas, na verdade, já tem em suas mãos, já tem no aparelho celular, no aplicativo, a possibilidade de acessar contas online, acessar notas fiscais já emitidas, acessar orçamentos prévios já consultados. Isso é muito positivo para a gestão, isso gera uma accountability, uma transparência, uma prestação de contas contínua e permanente, e isso fortalece a gestão. Percebam que toda vez que a gente fala em direito condominial, eu tenho também que associar a gestão condominial, porque uma coisa está muito vinculada à outra. Portanto, a falta de prestação de contas gera a possibilidade do síndico perder o mandato, ser destituído. Mas eu vou mais longe, meus amigos. Dois assuntos que eu quero aqui provocar a sua reflexão. O primeiro é o seguinte: lembrar que mesmo que tenha ocorrido a prestação de contas, numa assembleia, por exemplo, a prestação de contas por si só não é um fator que justifica o advento de irregularidades. Eu vejo muitas vezes síndicos alegando, quando acusados de irregularidades, que as contas foram prestadas e foram aprovadas em assembleia. É verdade que as contas aprovadas em assembleia geram presunção de veracidade. Mas essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa, querendo dizer com isso que pode haver prova em sentido contrário. Lógico que o ônus da prova cabe a quem alega. Nesse tocante, se um condômino alegar que, a despeito da aprovação daquelas contas, houve irregularidades e ele conseguir demonstrar
que houve até mesmo fraude, houve até mesmo crimes eventuais, né? Falsidade ideológica, crimes tributários na prestação de contas. Isso, naturalmente, né, se sobrepõe à prestação de contas. Então, a prestação de contas não é um dogma, não é algo inatacável, intangível, muito pelo contrário. Se eu tiver provas de que aquela prestação de contas foi insuficiente, foi inadequada, eu vou poder contrastar, eu vou poder atacar aquela prestação de contas. Da mesma forma, aquele síndico que não presta contas, independente de poder perder o cargo, que é uma possibilidade, acabamos de ver isso, também poderá sofrer um processo jurídico, um processo judicial de prestação de contas, mesmo depois de ter sido destituído. Afinal de contas, pode ter havido malversação do dinheiro do condomínio, pode ter ocorrido desvios dos recursos financeiros do condomínio, e isso poderá ser inquirido, perquirido, exigido num processo judicial específico, que é o processo de prestação de contas. Lembrando também que não prestar contas, como dissemos, justifica a perda do cargo. Outro ponto importante, diz aqui em sentido genérico o Código Civil Brasileiro, não administrar convenientemente o condomínio. E aí nós vamos ter que descer ao caso concreto. O que seria não administrar convenientemente o condomínio? Aqui o Código Civil, com muita sabedoria, fez com que houvesse a possibilidade de pensarmos, procurarmos, identificarmos situações próprias específicas da gestão condominial que são consideradas inconvenientes para aquele mesmo condomínio. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, do que viria a representar a destituição do síndico, e nesse tocante vamos lembrar algumas coisas importantíssimas. Primeiro, lembrar que a destituição do síndico não importa se ele veio por contrato, não importa se ele veio por via de uma eleição de síndico orgânico. Ele é sempre um ato formal. Da mesma forma como é instituído numa assembleia, o síndico, para ser destituído, deverá sê-lo numa assembleia, a menos que renuncie. Naturalmente, esse ato de vontade será respeitado. Por ocasião desta assembleia de destituição, da qual eu, como advogado, já participei de muitas, é muito importante que se dê possibilidade do síndico rebater, se defender daquilo que contra ele está sendo imputado, daquilo que ele está sendo acusado. É a necessidade de observar o contraditório. Também lembrando que a convocação deve observar expressamente que se trata de uma assembleia para destituição do síndico. Isso deverá constar expressamente da pauta. E a observância do quórum. A observância do quórum, que é de 1/4 dos condôminos para poder requerer esta assembleia. Então, 1/4 dos condôminos requerendo a assembleia, essa assembleia é convocada, essa assembleia tem valor jurídico, e eu deixo bem claro que neste exemplo é para destituição do síndico, mas esse quórum de 1/4 dos condôminos, que legitima os condôminos a convocar uma assembleia, pode ser para qualquer motivo, tá bom? Muito bem. E a reintegração do síndico é uma coisa rara, mas que pode ocorrer, particularmente se porventura esse ato formal não for praticado de forma adequada. Então esse síndico destituído poderá ir à justiça e poderá requerer a sua reintegração. E nesse tocante, se for um síndico contratado, ou mesmo se for um síndico orgânico que tenha valores a receber, isenções de cotas condominiais, ele fará jus a essa recomposição financeira por ocasião de sua reintegração. Sobre o conselho, vamos lembrar que o artigo 1356 afirma que pode haver no condomínio um conselho fiscal, um conselho composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos. A ideia é que exista aqui, conquanto isso não esteja totalmente claro, mas se conclui da leitura do Código Civil que a ideia é que este conselho acompanhe também o mandato do síndico ou o contrato do síndico,
para que durante esse mesmo mandato ou durante esse mesmo contrato sejam conferidos pareceres. O parecer é uma opinião técnica, portanto, esses conselheiros fiscais deverão ter conhecimentos mínimos, né, de fiscalização de contas para poder contribuir com a lisura dos atos da gestão. Também esse conselho fiscal espera-se que ele acompanhe contas, que ele acompanhe orçamentos, que ele fiscalize a gestão e acompanhe a operação administrativa financeira. Ele deve zelar pela garantia da aplicação correta dos recursos condominiais, deve conferir os balanços contábeis, portanto, não é um conselho decorativo, mas é um colegiado da mais alta relevância. Também lembrando, né, que ele deve ajudar na previsão orçamentária, se for o caso, contratar auditoria, se for o caso, alertar o síndico sobre possíveis e prováveis irregularidades. Lembrar também que esse conselho fiscal deve eleger dentre os membros do conselho aquele que será ou o primeiro conselheiro ou o presidente dentre os membros do conselho. Então, é muito importante que, tendo esse conselho fiscal, também vale lembrar que eu posso ter no condomínio, além desse conselho fiscal, meus amigos, outros conselhos. Um conselho consultivo, um conselho específico, uma comissão para obras, para projetos especiais dentro do condomínio. Esses colegiados costumam trazer transparência, costumam trazer qualidade e eficiência à gestão. Lógico que eu devo trazer necessariamente condôminos, necessariamente, quanto possível, até moradores, porque o grau de engajamento e o grau de qualidade das opiniões desses conselheiros, ora moradores, ora condôminos não moradores, ainda que não moradores, tudo dependerá do que diz a convenção de condomínio. Mormente, essas convenções determinam que sejam condôminos, isso vai trazer um fator a mais, um dado positivo para a gestão, por causa dessa grande contribuição que esses mesmos membros poderão conferir à gestão do condômino. Diferentemente do subsíndico, que pode ou não ter, vejam que é recomendável sim que se tenha este conselho ou até mais de um conselho. A grande maioria dos condomínios, em suas convenções, estabelecem 3 membros no conselho, nada impede, possam ser 4, e também suplentes. Já se prevê a possibilidade da substituição por via dos suplentes. E por último, lembrar que este conselho, ele não tem poderes deliberativos, ele não tem poderes decisórios. E eu tenho visto, né, por exemplo, algumas citações, algumas orientações com as quais eu não concordo. Por exemplo, aqui num contrato de síndico profissional, toda vez que o conselho exigir que ocorra uma assembleia, tal deverá acontecer. Vejam, não é esta a orientação da lei. Nesse tocante, se esse síndico profissional deixa de observar esta regra contratual, ele pode judicializar essa questão, porque o Código Civil não conferiu legitimidade aos conselheiros para determinar que aconteça uma eleição ou uma assembleia. E, naturalmente, isso faz sentido, porque ao conselho não é conferido poder de decisão, não é conferido poder deliberativo. Então, essas questões contratuais, eu prefiro que sejam feitas sempre em consonância com o Código Civil brasileiro, sob pena de serem tidas como nulas, sob pena de serem tidas como ineptas, sob pena de serem tidas como inválidas. Perfeito, meus amigos? É nesse sentido que nós concluímos, portanto, esse nosso último encontro, falando aqui do corpo diretivo, e no próximo encontro, este sim, nós faremos o fechamento desse curso introdutório de direito condominial. Naturalmente que nós em nenhum momento objetivamos exaurir um tema tão rico, tão vasto como este, mas algumas informações importantes, acredito, nós estamos compartilhando. Um forte abraço, até o próximo encontro.